Meus irmãos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia, o Salmo 100. O Salmo 100, a palavra do Senhor, vamos fazer a leitura dela com fé. Diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria e apresente-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus e foi Ele quem nos fez. Dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graça e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração a sua fidelidade. Vamos a Deus, mais uma vez em oração. Pai, nós sabemos que o Senhor é o bom pastor. O bom pastor que guia suas ovelhas em pastos verdejantes. E nós somos aqui, ó Deus, o teu povo, reunidos, ó Deus, em teu nome, Pai. Nós não queremos, ó Deus, que palavras de homem nenhuma seja exaltada, ó Deus, mas apenas a sua palavra. O que nós queremos aqui, Senhor Deus, é ver o Senhor, somente o Senhor. Então toma, Senhor Deus, as nossas mentes, os nossos corações e nos leva, Senhor Deus, a olhar para Ti e alimentar, Senhor Deus, a nossa alma, Pai. Ó Deus, eu não sei como cada um chegou aqui nesse lugar. Quais são, ó Deus, os problemas e as dificuldades. Mas uma coisa eu sei, ó Deus, que Tu és o Rei, o Deus, o bom pastor. Ó Deus, e nós queremos que o Senhor, nessa noite, com essa palavra, cumpra com o propósito, Senhor Deus, daquilo que temos que ouvir. Nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor derrame sobre nós mais do Teu Espírito Santo, e que a gente continue a adorar o Senhor, ó Deus, por toda a nossa vida, até que o Senhor volte, ó Deus. Ó Pai, esse salmo nos chama a adorar o Senhor. E nós queremos continuar adorando ao Senhor, Pai. Ouvindo a Sua palavra com fé e com obediência, ó Deus. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Louvar ao Senhor com alegria. Esse é o nosso tema da nossa mensagem. Salmo 100. Salmos. O livro de Salmo, ele é um livro composto por orações, louvores, palavras de gratidão. E ele é dividido em 5 partes. E 5 partes, os estudiosos dizem que essas 5 partes refletem aos 5 primeiros livros, que são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Então, nós temos o Salmo 100. E o Salmo 100, se você olhar na sua Bíblia, ele tem o tema como Salmos de Ações de Graças. E o Salmo 100, ele é um chamado, a um convite a celebrar ao Senhor. E o Salmo 100, ele está concluindo uma série de salmos que fala sobre a majestade de Deus, sobre o Deus soberano que reina. Se você for ler o Salmo 93, o Salmo 94, 95, todos eles vão estar falando sobre a majestade de Deus, que Deus é rei e que Deus é soberano, majestoso. Pensando sempre como nós falamos aqui, a ideia do nosso texto ela é um pouco grande hoje. Se nós colocássemos em poucas palavras a ideia desse salmo aqui, é que nós somos chamados a louvar ao Senhor com alegria, reconhecendo que Ele é o nosso Criador e Pastor e que nos instrui sobre a forma como devemos entrar em Sua presença para louvá-lo pelo que Ele é. Então, o Salmo 100 é um chamado à adoração, a louvor, e a louvá-lo com alegria. O verso 1 começa: celebrem com júbilo ao Senhor
todas as terras. O verso 1 e 2, ele vai dizer, celebrem júbilo, e o verso 2 diz, sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Então veja aqui, esse salmo, ele começa um chamado à celebração. A palavra celebração, ela tem a ver com comemorar, exaltar, né? Receber de modo festivo. E a palavra júbilo tem a ver com alegria intensa, intensa. E esse salmo, ele é um salmo chamado, que ele chama, celebrem com júbilo o Senhor todas as terras. É um chamado coletivo. É um chamado coletivo à celebração, a louvar o Senhor. E veja que o Salmo 98, verso 4, ele diz, celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. E aí ele acrescenta, gritem de alegria, exultem, cantem louvores. Então perceba que esse salmo, ele é um chamado para louvar ao Senhor, mas ele é um chamado universal. Ele é um chamado para todas as pessoas, não apenas para o povo de Israel. Alguns estudiosos dizem que esse salmo é um salmo de romagem, que é onde o povo de Israel ia peregrinando para Jerusalém, louvar ao Senhor, aonde tinha o templo. Mas esse salmo não é só um chamado para o povo de Israel. É um chamado para todas as pessoas. Porque todas as terras aqui significa todas as nações, todos os povos, línguas. O povo de Israel, ele foi escolhido para chamar todas as nações da terra para louvar e adorar ao Senhor. Então Israel tinha a responsabilidade de apresentar aos povos gentios o verdadeiro Deus. O povo de Israel, quando é escolhido por Deus, o povo de Israel não está sendo escolhido, não foi escolhido por Deus porque eles tinham algo de melhor para oferecer a Deus. Não, Deus escolhe o povo de Israel. Na realidade, Deus não escolhe o povo de Israel, Deus forma o povo de Israel para ele, para que esse povo, é um povo escolhido para ele, para que esse povo viva em adoração, em santidade, ao ponto de chamar todas as outras nações a adorá-lo. Então esse salmo, ele começa com um chamado, e esse chamado é um chamado a louvor ao Senhor, e a louvá-lo com alegria. E sabe, meus irmãos, pensando nesse salmo, às vezes nós achamos que missões só começou no Novo Testamento, com a grande comissão de Jesus. Na realidade, a grande comissão de Jesus de fazer discípulos, ela começa quando Deus chama Abraão. Quando Deus diz para Abraão que por meio dele serão benditas todas as famílias da terra, todas as famílias da terra. E ela é confirmada com a ordem de Jesus, para ir, depois da ressurreição, para ir por todas as nações. Meus irmãos, o chamado que Deus deu para a igreja local de fazer discípulos é uma ordem para chamar as pessoas a se relacionar com Deus e louvar ao Senhor e ter alegria verdadeira. Esse é o chamado. Quando nós vemos Jesus dizendo, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E às vezes nós olhamos para esse texto, nós vemos Deus falando para os discípulos chamarem outras pessoas, fazerem discípulos, a obedecer os mandamentos de Deus, e muitas vezes nós olhamos para a palavra obediência como algo triste a ser vivido. Porque louvor e adoração ao Senhor tem a ver com obediência, com uma vida de obediência. Porque, meus irmãos, muitas vezes nós associamos obediência com tristeza. Você percebe? Às vezes as pessoas falam, nossa,
obedecer a Jesus parece que a pessoa está triste obedecendo a Jesus. E nós vemos na Bíblia que a desobediência ela é tristeza, né? Nós vemos o caso de Davi. Davi pecou contra o Senhor a cometer adultério, e depois dele ter sido exortado, ele percebe e ele pede ao Senhor, quando ele reconhece os seus pecados, e ele percebe, ele pede ao Senhor que o Senhor renove dentro dele a alegria da salvação. Então veja que o Salmo 100 é um chamado a todas as pessoas da terra a terem a verdadeira alegria diante do único Deus verdadeiro. Então veja, meus irmãos, se um crente, quando peca contra o Senhor, é assolado por uma tristeza, pela falta da alegria da salvação, imagine o estado da alma das pessoas que ainda não conhecem Jesus. O ponto, meus irmãos, aqui, nesse verso 1, que está claro para nós, é que chamar as pessoas, Deus nos chama todos os povos, todas as terras a adorar Ele com alegria, nos aponta para a grande comissão. E uma coisa que precisa ficar claro para nós, meus irmãos, fazer discípulo não é apenas ensinar alguém a cumprir regras. Fazer discípulos é convidar as pessoas a viverem um relacionamento com Deus por meio de Jesus, obedecendo a sua palavra. Isso é a verdadeira alegria. Isso é a verdadeira alegria, meus irmãos. Essa é a verdadeira alegria. A verdadeira alegria é estar diante do Senhor aqui, nesse momento, adorando a Ele e louvando a Ele com júbilo e com alegria intensa. Essa é a verdadeira alegria. Então, viver uma vida de obediência ao Senhor não é tristeza. É difícil, sim, existem duas diferenças. De ser difícil e ser triste. Porque triste é desobedecer o Senhor, isso que é tristeza. Triste é viver uma vida fora da presença do Senhor. Triste é deixar de louvar o Senhor com alegria intensa. Isso é tristeza. Então, meus irmãos, o chamado que nós temos aqui do Salmo 100 é: celebrem, comemorem, louve ao Senhor, glorifique o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor, adorem com alegria. Parece estranho também, e John Piper fala isso em vários dos seus livros, do livro Plena Satisfação em Deus, ele vai dizer que parece estranho quando a gente chama as pessoas a se alegrar no Senhor. Não é? Parece que, às vezes, nós colocamos que a alegria, ela só existe fora da presença de Deus. E nós olhamos para as Escrituras, nós vemos inúmeros, meus irmãos, inúmeros, e não são poucos textos, mas muitos textos que nos chamam a nos alegrar no Senhor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, vai dizer: alegrem-se no Senhor, sempre, regozijem-se sempre. O Salmo 1 vai dizer: bem-aventurado aquele que tem prazer no Senhor. Nós temos inúmeros textos que nos chamam a nos alegrar no Senhor, inúmeros textos das Escrituras que nos chamam a celebrar o Senhor com alegria. Então nós somos chamados a celebrar o Senhor com alegria. E veja, meus irmãos, Deus não faz acepção de pessoas. Como Rei e como Criador de todas as coisas, Ele chama todas as pessoas
para louvá-lo, de todas as nacionalidades. Para Deus não existem barreiras étnicas. A única barreira que separa o homem de Deus é o pecado. É o pecado. Isaías vai dizer isso, Isaías 59, verso 2 diz: mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem levam a esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. Veja, meus irmãos, a única barreira que existe entre o homem e Deus é o pecado. É o pecado que nos separa de Deus. É o pecado que corrompe a nossa adoração. É o pecado que nos faz louvar e adorar outras coisas. Mas essa separação entre o homem e Deus, ela foi quebrada pela cruz de Cristo. Então Deus, como Rei, chama todas as nações, todos os povos, para adorá-lo com alegria. Então, meus irmãos, olhando para esse chamado de chamar todas as pessoas da terra, nós, como igreja, temos a responsabilidade. Nós somos o arauto do Senhor, o mensageiro do Senhor, proclamando a todas as nações, convidando a todas as pessoas: vinde, celebremos com júbilo ao único Deus verdadeiro. Ao único Deus verdadeiro. E só pode celebrar a Deus com júbilo por meio do Evangelho. Só pode celebrar a Deus com júbilo por meio do Evangelho. Em Jesus Cristo, nós nos tornamos adoradores verdadeiros. Sem a cruz, não existe adoração verdadeira. Sem Cristo, não existe adoração verdadeira. Por isso que o próprio Senhor Jesus, quando Ele está morrendo na cruz do Calvário, Ele diz que está consumado. Então, Ele abriu os céus para nós agora. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos entrar na presença de Deus e adorá-lo, e celebrar. Então, mas sem a cruz, meus irmãos, sem a cruz, você não consegue ter alegria verdadeira. Porque na cruz, você consegue perceber o que aconteceu ali, o que houve para salvar você, todos os seus pecados sobre Cristo Jesus. E o propósito da morte de Cristo Jesus foi, sim, meus irmãos, foi lhe dar a verdadeira alegria. Jesus morreu na cruz para fazer você alegre. Mas a pergunta que eu quero fazer para você: por que você busca alegria no trabalho, no sexo, no dinheiro? Por quê? Se na cruz, Cristo conquistou para nós a verdadeira alegria. Se na cruz Ele pegou pessoas tristes por causa do pecado e nos restaurou a verdadeira alegria. Como diz o salmista, Ele nos tirou de um poço de atoleiro de lamas e colocou nos nossos lábios um novo cântico, um cântico de alegria. E quando nos colocou novas vestes. Então, meus irmãos, a verdadeira adoração, ela só pode acontecer por meio do Evangelho, por meio de Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, nós nos tornamos adoradores de Deus. Então, celebrar ao Senhor com júbilo, como povo de Deus, é por meio de Cristo, é por meio do Senhor. E olha, meus irmãos, que interessante, que um dia todos nós estaremos com o Senhor e com todos os povos. Esse verso 1, celebrem
Celebrem o Senhor com júbilo todas as terras. Um dia chegará esse dia glorioso que eu e você, com outros irmãos de outras nações, estaremos diante do trono. Meus irmãos, você parou para pensar já, enquanto eu pensava nessa meditação, você parou para refletir neste momento agora que nós estamos vivendo? Quantos e milhares de igrejas agora estão adorando e louvando ao Senhor? Agora, enquanto nós estávamos cantando, quantas pessoas, os nossos irmãos em outras igrejas, batistas, presbiterianas, congregacionais, assembleianas, todas as igrejas, todas as pessoas adorando e louvando ao Senhor, os nossos irmãos da igreja batista da Vila Ivonete estão lá nesse momento, e nós estamos aqui, e todos estão diante do único trono, do trono de Deus. Meus irmãos, você já parou para refletir sobre isso? Para contemplar essa grandiosidade que você, por mais que esteja distante, alguns quilômetros de algumas igrejas, mas você está unido pelo sangue de Cristo diante do trono do Cordeiro, celebrando o Senhor. Isso é atemporal. É atemporal. Nós estamos juntos com os nossos irmãos, não só do Brasil, mas de todas as nações. O verso 2, ele continua: sirvam ao Senhor com alegria. Meus irmãos, nós temos o privilégio de servir ao Senhor com nossa vida e com tudo que temos. Entendo que o verso 1 e 2, ele tem um propósito aqui, com a palavra alegria, mas perceba que a adoração ao Senhor, ela se dá nós cantando diante do trono da graça e nós servindo ao Senhor com tudo que nós temos também. George Boy, um teólogo, ele escreve um texto que eu gostaria de ler, um pequeno texto, que ele diz: o servo de Deus, ele não serve ao mesmo tempo a outro senhor. Ele não foi contratado para o serviço ocasional. Ele permanece a serviço de seu Deus. E não pode tratar de nada além dos negócios do seu mestre. Ele come, ele bebe, ele dorme, ele caminha, ele fala, ele encontra recreação, tudo pelo caminho de servir a Deus. A alegria, meus irmãos, é a marca da vida de um cristão. Um crente em Jesus Cristo, ele é feliz no serviço do Senhor. Lembra do cântico? No serviço do Senhor, eu sou feliz. Eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que você não pode sentir tristeza em alguns momentos da sua vida. Não. Ou até mesmo que você fique desmotivado em servir ao Senhor na sua igreja local. O que eu estou dizendo, e o que as Escrituras nos ensinam, é que você sempre, quase sempre, você será feliz no serviço do Senhor. Por quê? Porque a sua motivação é o Senhor. E sendo o Senhor a sua motivação, você terá alegria, porque ela vem do alto, ela não vem das circunstâncias. Veja, por que nós somos motivados, nós somos alegres? Porque elas não são circunstanciais, mas é pelo Senhor que nós estamos servindo aqui. Então, o chamado que temos de servir ao Senhor é servir com alegria, é adorar com alegria. A alegria é a marca da vida do povo de Deus. Lembro-me bem do pastor Jonas Madureira, quando ele foi indagado por um professor de filosofia: por que vocês, crentes, pregam que vocês são sempre felizes? E aí ele disse que ele recebeu uma iluminação do Espírito naquele momento, e ele falou: qual a diferença de um crente para um descrente? Que o crente, ele tem momentos de tristezas, e o descrente tem momentos de felicidades. Essa é a diferença. Nós vamos ter momentos de tristezas, momentos que vão assolar o nosso coração, porque a nossa alegria
é uma alegria eterna que vem do trono de Deus. Então, a marca do povo de Deus é a alegria. Alegria. O foco da nossa celebração, do nosso serviço, do nosso cântico é o Senhor. E se somos chamados a fazer tudo isso com alegria. Então, é fácil o diagnóstico quando nós encontramos pessoas que não estão servindo com alegria e que não estão adorando com alegria. Existe algum problema em seu coração. Ou ela está colocando outra coisa no coração, outra coisa que não seja o Senhor. Ela está colocando outra pessoa. Ela está colocando ou o dinheiro, ou o trabalho, ou o prestígio, ou ninguém me cumprimentou, ninguém me elogiou aqui. E o ponto aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que você não deve elogiar alguém pelo seu bom serviço na igreja local. Não. O ponto é que você não deve ficar triste se ninguém elogiou você. Se ninguém disse, olha, obrigado por você ter limpado a igreja essa semana. Olha, obrigado por você ter orado por mim, por ter me visitado. Não. O ponto aqui é que você vai estar alegre, porque o Senhor é a sua motivação. O Senhor é a sua motivação. Então, o nosso serviço, a marca do povo de Deus, é a alegria que vem do trono e do próprio Deus. Então, por isso, nós somos encorajados a se alegrar, a celebrar com júbilo, a servir com alegria, porque é Ele que tem tudo aquilo que nós precisamos, e é Ele que precisa ser para nós o nosso prazer. Por isso que, muitas vezes, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, e uma delas em Efésios, vai dizer que as pessoas vivem correndo por vento de doutrinas. Agora a igreja fulano de tal está fazendo isso, eu vou lá. Agora isso está acontecendo aqui, eu vou aqui. Por quê? Porque elas não estão estabelecidas no Senhor e em sua palavra. Porque quando nós estamos estabelecidos no Senhor, e quando nós nos alegramos no Senhor, quando nós sabemos que Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso tesouro, nós não vamos ficar correndo para lá e para cá, buscando inovações, buscando novos momentos para nós. Não, porque tudo que nós precisamos, meus irmãos, reside no nosso Senhor Jesus. A alegria que você precisa está em Cristo. O amor que você precisa está em Cristo. A bondade que você precisa está em Cristo. O respeito que você precisa está em Cristo. A dignidade que você precisa está em Deus. Está em Deus. Então o salmista nos chama a celebrar o Senhor com alegria. Agora o verso 3. O verso 3, para mim, ele é o ponto alto desse salmo. Ele nos aponta para nós reconhecermos o Senhor. Reconhecermos o Senhor. Nós somos chamados a reconhecer que o Senhor é Deus, o nosso Criador e o nosso Pastor. E veja então que o salmista diz, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Essa palavra saibam aqui, ela tem aquele significado de ter conhecimento e de estar permanente e informado. E veja que essa primeira verdade apontada no versículo 3, saber que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez. Foi Ele que nos fez. Saibam que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez. Interessante pensar sobre isso. Meus irmãos, semana passada eu fiz uma aplicação sobre meditação, os irmãos lembram? Eu acredito que o que falta para nós
da nossa falta de maravilhamento com o Senhor é porque nós meditamos pouco. Nós sabemos muito e meditamos pouco. E refletimos pouco. O Salmo 95, o verso 4, ele mostra a grandeza do Senhor mais ainda. Ele fala: saibam que o Senhor é Deus e foi Ele que nos fez. E ele diz: nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois Ele o fez. Obra de suas mãos, os continentes. Veja, saibam que o Senhor é Deus, e foi Ele que nos fez. Às vezes nos falta, meus irmãos, meditação de pensarmos na grandeza de Deus. O mesmo Deus que fez todos os continentes, que também criou as estrelas, e o Salmo 47, verso 4, diz que Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. E esse mesmo Deus foi o que nos formou, foi o que nos criou. Por isso, meus irmãos, nós, como povo de Deus, nós não somos contra a ciência, muito pelo contrário. Cada vez mais, quando você ouvir relatos científicos, isso nos prova a grandeza de Deus. Isso nos mostra, nos deve nos colocar de joelhos e dizer: esse Deus grande, todo-poderoso, foi o que me formou, foi o que me criou. Então veja, meus irmãos, como esse verso 3, ele está ensinando para nós que o Deus Criador, o Deus como Criador e o Deus Pastor, o Deus que cria e não abandona. Não, Deus não fez isso. Deus, Ele criou você. E o texto diz: foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Então essas duas imagens mostram a grandeza do nosso Deus. O Deus que criou todas as coisas e criou você. E o Deus que está pastoreando e cuidando tudo que é dele. Tudo que é dele. O texto diz que dele somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Que imagem maravilhosa. O Deus Criador, o Deus que está pastoreando, cuidando, o Rei do universo. O que Deus está falando para o povo de Israel? Vocês foram criados por mim, como criaturas. Vocês foram criados por mim. Eu os formei, eu os criei. E eu formei vocês, a nação que vocês são hoje, eu cuido de vocês. O rebanho que vocês são hoje, vocês são meus. Foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo. Então esse verso 3, ele nos aponta para algo maior também. Ele nos aponta para algo, o que o apóstolo João escreveu, e que diz que que por meio de Jesus foram feitas todas as coisas. João capítulo 1, verso 1 ao 3 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. O verso 3 aponta para nós que tudo que foi feito por meio de Jesus, o Deus que se fez carne. Outra verdade que o verso 3 aponta para nós é que o Deus que se fez carne é o bom e supremo pastor, o Senhor Jesus. João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O verso 10, o verso 14 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Então vejam, meus irmãos, que a imagem de Deus como pastor é representada em Cristo Jesus.
Nós como ovelhas, e o Senhor como pastor. Isso revela para nós o quê, meus irmãos? Revela para nós que nós somos dependentes de Deus, e que nós estamos sendo cuidados por Deus, e que Deus que provê o alimento, e que Ele está conosco, e é que Ele que está nos direcionando pelos nossos caminhos, é Ele que está nos levando seguro para a eternidade. E é Ele quem protege você do mal. Então, por isso, meus irmãos, o verso 3 é como se fosse, nós olhássemos para esse versículo e a nossa alegria aumentasse mais, duplicasse mais e seja mais intensa. Por isso que celebrem ao Senhor com júbilo, porque o Deus que criou vocês, e Ele é o pastor de vocês, é Ele que redimiu vocês, foi Ele que derramou o sangue por vocês na cruz do Calvário, foi Ele que comprou vocês. Então agora a alegria de vocês, as razões que vocês têm para celebrar o Senhor deve ser muito intensa, e nada deve ocupar esse espaço no coração de vocês. São essas verdades. Essas verdades, elas não podem ficar somente no nosso intelecto, meus irmãos. Essas verdades, elas têm que mexer com as nossas emoções e com o nosso coração e com o nosso viver diário. Com o nosso viver diário. Perceba, de ovelhas perdidas e desgarradas, agora somos ovelhas achadas e pastoreadas, e cuidadas e alimentadas. E ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. E eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Então, diante dessas verdades de Deus como nosso Criador, como nosso Redentor, como nosso pastor, a nossa postura deve ser de sujeição, de submissão, de se prostrar em louvor, em adoração. Diante dessas verdades, nós devemos ouvir, meus irmãos, e nos deleitarmos no Senhor, e fazermos um autoexame e nos perguntar o que está ocupando o nosso coração e roubando de nós a verdadeira alegria. Você deve se refletir, você deve se perguntar, como diante de um Deus verdadeiro, grande Criador, pastor amoroso, eu ainda consigo dar voz a outras vozes, a outros ladrões de alegria. Então, meus irmãos, uma coisa que eu queria falar para você aqui nessa noite, enquanto eu pensava nesse texto. Eu sei que na nossa vida a gente passa por crises existenciais, crises, será que sou amado? Será que alguém liga para mim? Será que alguém se preocupa com a minha dor? Será que eu tenho algum propósito nessa vida? Eu quero dizer para você que você não é obra do acaso. Não. Você precisa lembrar disso. Deus te fez. E o propósito de você ser feito, criado por Ele, é para viver para Ele. Para Ele. Para Ele. Não deixa nada desse mundo, dos discursos que nós estamos ouvindo, querer dizer que você foi criado para outro propósito, que você foi criado para seguir na sua carreira profissional. Não, você não foi criado para isso. Você foi criado por Deus para viver para Ele, para glorificar Ele e para se satisfazer nele e para viver por meio dele. Mas a única forma de você viver isso, essa plenitude, é por meio de Jesus Cristo.
Então você não é obra do acaso. Por mais que talvez agora, nesse momento, você não esteja se sentindo muito amado pelas pessoas ao seu redor. Por mais que talvez as circunstâncias da sua vida, elas não estejam da forma como você planejou. Você está chegando agora no mês de novembro, final do mês de novembro, está olhando para trás, meu Deus, olha só o que aconteceu, nada do que eu estou fazendo. E para você também, que construiu e que planejou e que está tudo dando certo na sua vida, e você está chegando, olhando para trás, está dizendo, meu Deus, olha tudo que eu planejei, está dando certo. Isso não é a sua segurança. Você não foi criado para esse propósito. Você foi criado para celebrar ao Senhor com júbilo, para adorar ao Senhor com júbilo, para viver a verdadeira alegria, para ser dele e ser cuidado dele. A pessoa que mais sabe cuidar de você não são seus pais, não é o seu cônjuge, não é o seu amigo, mas a pessoa que conhece todos os detalhes e a amplitude e a profundidade das suas lutas e que vai no âmago do seu coração, da profundidade, é o Senhor. É o Senhor. Semana passada nós vimos que o Senhor é o Senhor dos exércitos, Ele é o nosso pastor. E Ele está cuidando da gente, nos protegendo. Meus irmãos, uma coisa séria que eu quero falar com os irmãos. Nós não podemos negar a realidade espiritual que nós vivemos. Nós vivemos em batalha espiritual. Por isso nós precisamos nos afirmar que nós somos dele, somos o seu povo, somos o seu rebanho. E Ele cuida de nós. E Ele luta as nossas lutas. E nós só podemos, meus irmãos, vencer Satanás e as opressões do diabo com a força do nosso pastor. Com a força do nosso pastor. Davi, quando vai diante do Golias, ele diz, eu vou na força do nosso Deus. E nós só podemos vencer os nossos gigantes na força do nosso pastor. Você não é Golias, você não é Davi. Óbvio, você não é Golias, graças a Deus. Você é o povo de Israel, precisando de Davi, de Cristo Jesus. Você precisa se refugiar debaixo desse pastor, e saber se submeter, se sujeitar e se alegrar, porque Ele está cuidando de você. Você não é obra do acaso. Quero dizer para você, se você não for bem sucedido nessa vida, mas se você for um servo do Senhor, você foi bem sucedido. Se você não for com uma carreira brilhante, profissional, você foi bem sucedido. Quero ir mais a fundo. Se você não casar, isso não é o terrível para você. Porque se o Senhor é o seu pastor, você já tem o melhor casamento, o melhor noivo, a melhor pessoa que vai cuidar de você, que está cuidando de você. Então você não é obra do acaso. Você foi criado por Deus e para Ele. Então o nosso coração e o nosso louvor deve ser louvor de gratidão. Veja, duas palavras que eu vejo que marcam esse salmo é a palavra alegria e gratidão. O verso 4 e 5, ele apontam, entre por suas portas com ações de graças. E depois ele repete mais uma vez, rendo-lhe graças e bendiga o seu nome. Então a instrução que temos aqui é para entrar na presença do Senhor, e Ele deseja que o seu povo se aproxime com ações de graças. Da mesma forma que a alegria é a marca do povo de Deus, a gratidão é a marca do povo de Deus. A ingratidão, meus irmãos, é rebeldia. Rebeldia. Rebeldia contra o Senhor. O contrário da gratidão e de ter
Render graças ao Senhor é murmuração, reclamação. E o povo de Israel, em sua trajetória, em alguns momentos, murmurou contra o Senhor. Se tinha maná, eles reclamavam. Se Deus liberta do Egito, eles reclamavam. Mas a marca do povo de Deus deve ser a gratidão. Então, o nosso louvor deve ser agradecido ao Senhor. E os versos 4 e 5 mostram que nós devemos entrar na presença. Veja, entrem por suas portas e nos seus átrios. Essas duas palavras faz referência ao templo, a Jerusalém, aonde estava a presença de Deus manifestada ali. Então, o Salmo 100 nos convida a entrarmos na presença do Senhor com gratidão. O Salmo 100 nos convida a sermos gratos por causa do caráter de Deus. O caráter de Deus. Então, olhar para o caráter de Deus. Então, o nosso louvor agradecido é motivado pelo que Ele é. Então, o caráter de Deus deve ser a força motriz que deve mover o nosso coração, nos tornando cada vez mais agradecido por Ele, por tudo que Ele é e Ele faz em nossas vidas. Então, gratidão, meus irmãos, gratidão é a marca do povo de Deus. Agradecer ao Senhor é a marca do povo de Deus. Agradecer ao Senhor pela doença. Às vezes, meus irmãos, existe uma ideia e que entrou na mente do povo de Deus, que se nós agradecermos por coisas ruins, nós vamos estar atraindo coisas ruins. Mentira! Porque nós não estamos agradecendo por causa daquela questão em si, e um fim em si mesmo. Nós estamos agradecendo o Senhor que permitiu essas circunstâncias acontecer na nossa vida. Nós estamos olhando para o Senhor, que mesmo estando doente, o Senhor é bom. Porque é exatamente isso, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Mesmo nós estando passando por tribulações, nós temos que agradecer, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Então, o caráter de Deus deve ser o fundamento do nosso coração grato. Que Deus bom, generoso. O verso 5, ele vai dizer, de geração em geração, a sua fidelidade. O termo aqui, fidelidade, no verso 5, é a forma hebraica da palavra amém, que se refere a um caráter constante, absoluto e confiável de Deus. E confiável do Senhor. Então, meus irmãos, nós devemos entrar na presença do Senhor com gratidão. Com gratidão. Devemos nos alegrar na presença do Senhor e devemos sermos gratos pelo Senhor. Quero aplicar algumas questões aqui mais. O primeiro ponto é que você é chamado a se alegrar no Senhor e a convidar todas as pessoas à sua volta a louvar ao Senhor com alegria. Meus irmãos, eu quero te fazer uma pergunta bem séria. Qual tem sido o seu ímpeto de compartilhar o Evangelho e de chamar pessoas para estarem aqui com você hoje? Chamar as pessoas para vir, se alegrar, cultuar a Deus, convidar alguém. Você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. Você precisa apresentar o Evangelho para as pessoas, porque a única forma das pessoas terem alegria verdadeira, meus irmãos, é pelo Evangelho. E você precisa convidar as pessoas a estarem nesse momento do culto público, adorando ao Senhor.
Porque é exatamente isso que o Salmo 100 fala, olha, celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. E é essa ordem que nós temos do nosso Senhor Jesus. Vão por todas as nações e façam discípulos. Vão e chamem as pessoas a me seguirem, a me adorarem, a me louvarem, a se alegrarem em mim. Entende, meus irmãos? Você precisa convidar as pessoas para estarem aqui conosco. Você precisa apresentar o Evangelho e você precisa chamá-las. Orar por elas. Compartilhar o Evangelho e chamar. E insistir com elas. Essa é a única forma e maneira das pessoas saírem das suas vidas de lamaçal do pecado, de tristeza, por meio de Cristo Jesus. A segunda questão, meus amigos, meus irmãos, é que a sua vida deve ser marcada pela busca constante da alegria no Senhor. Todos os dias você deve buscar alegria no Senhor. De forma constante, incessante, você deve orar ao Senhor. Assim como Davi, depois de ter pecado, ele orou e falou, Senhor, renova, Senhor Deus, a alegria da salvação. Nós precisamos todos os dias pedir ao Senhor, todos os dias pela manhã, Senhor, me dá a alegria da sua salvação. Renova dentro de mim a alegria da sua salvação. Você precisa fazer isso. Porque isso muda tudo. Muda tudo. Muda como a gente trabalha, como a gente lida com o filho, como a gente lida com os problemas. Muda. Busque constantemente a alegria no Senhor. A terceira questão, meus irmãos, o culto público deve ser para você a reunião mais importante da sua vida. Mais importante. Porque aqui você está celebrando ao Senhor com alegria. Veja que o chamado aqui, celebrem ao Senhor com júbilo todas as nações, é um chamado congregacional, é um chamado que todas as pessoas, juntos, é o povo de Deus, é o povo de Israel, convidando as pessoas a virem adorar ao Senhor. Então, o culto público, meus irmãos, deve ser a sua expectativa de estar aqui, diante de uma reunião solene com o grande Deus, em alegria, adorando o Rei dos Reis. Eu sei que talvez você possa ter entrado aqui com tristeza, e o Senhor pede mesmo que a gente venha até Ele com lamentações, com choros. Mas o culto público, nós devemos nos preparar para esse momento aqui, meus irmãos. Você deve orar por sua vida, você deve orar pelos seus irmãos, você deve até fazer jejum pelo culto, você deve pedir ao Senhor, manifesta a sua presença, porque nós temos inúmeros textos das Escrituras que diz que é no meio do povo de Deus que o Senhor ordena a sua bênção. Então o culto público é um momento que você deve ansiar e desejar, porque ele reflete a eternidade. É aqui que nós refletimos a eternidade, de forma mais visual. Cantando e adorando, todos nós em uma só voz, adorando o único Rei. Olha só, todos nós em uma só voz adorando, e todos nós diante de uma só voz, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, culto público é o dia que você deve desejar. Porque aqui você está tendo encontro com Deus. Com o Senhor, juntamente com o seu povo. Você está sendo ministrado pelo seu irmão. Você deve ter alegria no serviço do Senhor, na sua igreja local. Se alegre servindo ao Senhor, varrendo, servindo na porta, na recepção, com as crianças. Se alegre. Se alegre porque você está servindo ao Senhor. A maior honra que você tem é de servir ao Senhor e o seu povo.
Esse é o maior privilégio. Na igreja local, que Deus comprou com o seu sangue e limpou. E agora Ele chama você para você ser cooperador e servir com Ele. Então se alegre por cada detalhe. Se sinta motivado mais ainda de servir. Não abandone os postos. Sirva ao Senhor. Busque servir mais e mergulhar no Senhor. Porque a sua recompensa vem do Senhor. Vem do Senhor. Quando você está fazendo algo aqui na igreja local, você está fazendo para o Senhor. Lembra quando Saulo persegue a igreja? Jesus fala para ele, olha, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Então, quando nós fazemos para a igreja de Jesus, nós estamos fazendo para o próprio Jesus. Viva uma vida de gratidão. Pare de ser murmurador. Para. Agradeça ao Senhor. Renda graça ao Senhor, louvor ao Senhor. Cante ao Senhor no seu dia a dia. Ah, deu errado lá o que você estava planejando. Glória a Deus. Coloque diante do Senhor um louvor e canta. Cante. Renda graça ao Senhor. Renda graça ao Senhor. Seja mais grato por cada detalhe. Bateu o dedinho do pé na cama quando acordou logo cedo. Ô Senhor, está doendo, mas eu quero ser grato ao Senhor. Não deixa que isso venha consumir meu coração com murmuração. Agradeça. O irmão te magoou. Agradeça ao Senhor. Senhor, me ajuda a perdoar e a crescer no caráter de Cristo. Seja grato. E celebra o Senhor com alegria. É grato ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Ore ao Senhor nesse momento. Coloque-se diante de Deus. O que Deus falou com você, fale com Ele. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para entrar na sua presença, celebrar o Senhor com alegria? Quem, Pai? Quem somos nós para desfrutarmos da alegria do Senhor, Pai? Quem? Quem somos nós, Senhor? Quem? Nós somos o povo do Senhor, criado pelo Senhor, salvo pelo Senhor, obra que o Senhor fez e faz. Nós somos lavados pelo sangue de Cristo Jesus e remidos pelo Senhor, Pai, comprados pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade que temos como povo do Senhor de adorarmos a Ti, Senhor Deus, de louvarmos a Ti, Senhor. Ó Deus, se existem corações aqui, nesse lugar, que ainda não adoram o Senhor, não tem alegria verdadeira, Pai, eu peço que o Senhor, Deus, salve essa pessoa, Deus. Eu peço a Deus que Teu Espírito Santo esteja mostrando para ela, Deus, a vida triste que ela tem levado, Deus, em seus pecados. E eu peço, Deus, que o Senhor esteja
enchendo o coração dela da alegria verdadeira, da salvação que há em Cristo Jesus, ó Pai. E que ela esteja se arrependendo e crendo no Senhor e confessando o Senhor como o único suficiente Salvador, Pai. Sabemos, ó Deus, que não é obra de nossas mãos, mas é obra e poder do Teu Espírito Santo. Ó Deus, nós somos o Seu povo, vivemos em um mundo caído, e o Senhor conhece a realidade do nosso mundo. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dores, mas nós queremos, ó Deus, nos deleitar no Senhor e confiar plenamente no Senhor, Pai. Nós não queremos, ó Deus, apenas que isso seja apenas informações, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, que tudo que nós ouvimos, na realidade, se transforme em práticas, em vivências, em obediência, em alegria, em regozijo, em temor, ó Deus, em amor pelo Senhor, ó Deus. Mas nos ajuda, ó Deus, e nós sabemos que o Senhor nos ajuda quando nós pedimos a sua ajuda. E o Senhor tem prazer em ouvir orações de corações desejosos, que desejam, ó Deus, a confiar mais no Senhor, a se alegrar mais no Senhor, a viver a sua palavra. E eu peço, ó Deus, pelos meus irmãos aqui, ajuda, Senhor Deus, cada um deles. Ó Deus, eu sei que talvez famílias, ó Deus, possam estar passando por turbulências, casamentos, ó Deus, sendo abalados, mas nós sabemos que o Senhor é o nosso Criador e o nosso pastor, ó Pai. E eu peço, ó Deus, que o Senhor renove as nossas forças para essa nova semana, Pai. O Senhor renove as nossas forças até que o Senhor volte e até que a gente parta dessa vida para estar contigo. Em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, eu coloco diante de Ti. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor Deus, a Sua palavra, para que a gente medite, pense, reflita e viva, Senhor Deus, debaixo, Deus, da consciência de que o Senhor soberano nos guarda e nos protege e nos segura em Suas mãos. Nada pode nos arrebatar das Suas mãos. Ó Senhor, que alegria, Senhor. Que alegria, Senhor Deus, é podermos estarmos aqui diante do Deus soberano. E eu peço, ó Deus, encha essa igreja, enche esses irmãos, ó Deus, com a alegria do alto, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor.